como poderia Deus ter reprovado o fato de Saul ter falado com o espírito de Samuel, se tivesse sido Deus quem falou naquela ocasião? Bom, agora pensemos um pouco. Se o espírito com quem Saul falou não era o espírito de Samuel, que tipo de espírito era? O Apocalipse responde a esta pergunta no capítulo 12, versos 7 a 9. Veja o que diz. Houve peleja no céu. Miguel, ou seja, Jesus e os seus anjos, pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E qual é a atividade desses anjos malignos hoje? Qual é a grande especialidade do diabo? Seduzir e enganar. E é justamente a isso que seus anjos se dedicam. Eles se disfarçam de espíritos de mortos e aparecem nas sessões espíritas. Eles são os fantasmas e almas penadas que vagueiam nas noites escuras. Eles se vestem de tradições, fábulas e lendas como o Saci-Pererê, a mula sem cabeça, o chupa-cabras. E com essas tradições, ele tenta atingir o povo mais simples. Outras vezes, manifestam-se através dos OVNIs, objetos voadores não identificados, os seres extraterrestres, e desta vez para alcançar as mentes mais sofisticadas. Não morrereis, disse a serpente, no jardim do Éden. E essa mensagem da imortalidade da alma será um dos instrumentos mais poderosos de engano e sedução que o inimigo usará neste fim dos tempos. Você poderá achar essa mensagem adaptada para todos os gostos. Pessoas simples participarão das sessões de baixo espiritismo, como a macumba e o candomblé. Pessoas mais cultas buscarão sessões espíritas tradicionais ou tratamentos de regressão, tentando descobrir espíritos de mortos ou vidas passadas. Muitas destas atividades se apresentarão no seu estado grotesco, como sangue de galinhas e bodes pretos, ou despachos misteriosos em determinados lugares. Já outros se apresentarão em formas de atividades de filantropia e beneficência social, despertando a pergunta: que mal tem? Sabe, querido, o homem moderno buscará a sabedoria nos espíritos iluminados, entre aspas, dos faraós egípcios ou dos incas peruanos de Machu Picchu. Tentará comunicar-se com seres extraterrestres ou buscará a sabedoria e técnicas médicas através do espírito de médicos famosos que já estão mortos. Enfim, não há limite para os esforços que o inimigo fará a fim de espalhar a mensagem de que o espírito do homem nunca morre. Você poderá ver essa mensagem todos os dias, através das novelas e dos filmes na TV, no rádio, nas revistas e os jornais. Poderá ouvi-la nas conversas de botequim e correndo de um lado para outro, na boca do povo, apresentada por artistas famosos, estrelas de televisão e personalidades de destaque. Mas por que todo esse esforço para divulgar a mensagem de que o homem em realidade não morre? Porque se a alma não morre, não há por que preocupar-se muito com esta vida. Ora, se acertamos ou erramos, qual é o problema? Existem outras vidas. Para que salvação? Cristo, obediência à palavra de Deus. Para que tudo isso, se teremos a eternidade toda para continuar evoluindo? A Bíblia ensina claramente que existe imortalidade só em Cristo. Por outro lado, o inimigo ensina que a imortalidade está em você. A Bíblia sempre tenta conduzir a adoração do homem a Deus. Já o inimigo tenta conduzir a adoração do ser humano a qualquer coisa, menos a Deus. A palavra de Deus é clara ao ensinar que quando o ser humano morre, seu corpo volta para a terra
e o sopro de vida retorna a Deus. Não existe mais consciência a partir desse momento. São equivocadas as ideias de que os espíritos dos maus vão para o inferno, dos bons ao paraíso, dos mais ou menos bons ao purgatório e das criancinhas ao limbo. Ou então, que eles andam vagueando por aí ou reencarnando-se em outras formas de vida. Mas existem pessoas sinceras que com a Bíblia na mão não conseguem enxergar esta verdade. Uma verdade contundente. Encontramos, por exemplo, a parábola do rico e Lázaro em Lucas capítulo 16, versos 19 a 24. A leitura literal da parábola diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Lázaro, Abraão e Lázaro, no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A parábola continua, e muitas pessoas acham que essa parábola é uma prova bíblica de que quando o homem morre, o espírito continua vivendo. Agora, convém ter em conta alguns assuntos para considerar a validade desta parábola. Primeiro, este relato é uma parábola e as parábolas usavam o que o povo creia, fosse certo ou errado, como base para ensinar uma lição espiritual. Uma parábola nunca poderia ensinar uma doutrina. Segundo, o quadro que esta parábola pinta não é literal. É um quadro completamente irreal. Você terá dificuldade para responder-se, por exemplo, as seguintes perguntas. De que tamanho era o seio de Abraão, para que lá coubessem todos os espíritos dos mortos? Aonde foram os mortos que morreram antes de Abraão? Se os mortos, quando morrem, vão para o seio de Abraão. Aonde foram? Está o seio de Abraão, que segundo a parábola é a morada dos justos, tão perto do inferno, de modo que as pessoas de ambos os lados pudessem conversar? É Abraão chefe lá nos céus, sem cuja autorização ninguém pode fazer nada? É a ele e não a Deus que os homens devem pedir misericórdia? Ah, querido, você pode ver, a parábola do rico e Lázaro não pode ser considerada uma prova bíblica de que os espíritos dos mortos sofrem no inferno ou desfrutam no paraíso. O ensinamento bíblico é claro ao afirmar que quando o homem morre, na realidade, é como se adormecesse na inconsciência até o dia da ressurreição. São Paulo declara em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 16, o seguinte: Não queremos, pois, ou porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a bendita esperança do cristão. Meu amigo querido, se a morte arrancou de você um ser querido, pode ter a certeza de que ele está dormindo. Seu corpo voltou à terra e o sopro de vida está em Deus. Seu ser querido não tem mais consciência de nada. Ele não sofre, nem se alegra. Não tem frio, nem fome.
ele apenas descansa em Cristo. O inimigo de Deus pode inventar a teoria que quiser com relação ao estado dos mortos ou à imortalidade da alma. Crer que o espírito dos mortos vive pode ser hoje o tema de moda. Mas quais são as provas? Onde nascem as teorias? Quais as fontes de informação? Apocalipse 14, verso 13, diz o seguinte, e é incisivo ao declarar: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Está você triste pela morte de um filho? A saudade bate sem parar? Prepare-se. O Senhor Jesus voltará logo e ressuscitará seu filho. Você poderá abraçá-lo novamente. Hoje, ele descansa de suas fadigas. Apenas suas obras o acompanham. Guarde as lembranças dos momentos felizes que passaram juntos e aguarde ansioso a manhã da ressurreição. Oremos. Querido Pai, coloco a esperança no coração de todas as pessoas que assistiram a este programa. A esperança da volta de Cristo e a ressurreição de nossos seres queridos. Em nome de Jesus. Amém.